Eu preciso conversar com os fãs do Broly. Cara, sabia que você tem algo em comum com um personagem que você gosta muito? Eu sei que é estranho, é ser esquisito, porque ele tem cabelo verde, é um Saiyajin e fica gigante. Mas, vem comigo que tem algo interessante pra gente comentar. E cara, comenta aqui, o que que pode ser que você e ele têm em comum? Porque eu acho que ele ainda não tá calvo, né? Calvo mesmo, só o Vegeta. Mas bora lá. E você já se inscreveu no canal? Eu sei que tá cedo, mas se inscreve. É um canal novo, é um canal com poucos inscritos, vai me ajudar muito. E se você tá vendo pelo celular, tem um botãozinho que você passa pro lado depois dos comentários, é o botão hypar. Se aparecer, que eu acho que não vai aparecer, me ajuda lá. Mas vamos lá. Algo inteligente de a gente perceber na psicologia é como as emoções afetam o nosso corpo. Ou seja, as emoções elas não estão lá só para te causar dor e sofrimento e adoecimento mental e tal. Elas estão lá porque elas têm função no nosso corpo. E se tem uma coisa que você não pode escapar, é das emoções. Você vai ter lidar com as emoções do momento que você está consciente até o momento de você dormir. E às vezes sonhando, você tem situações que despertam emoções e você até acorda de susto, medo, olha lá. Emoções até dormindo. E se tem um cara que representa uma certa emoção, é o Broly. O Broly representa muito, muito bem a raiva. Olha que interessante. E sobre a raiva, a gente pode comentar várias coisas, diversas coisas. Por exemplo, você sabe a função da raiva? Eu acho que você não sabe. A raiva não é só para você mandar aquela mensagem dura para aquele seu amigo que falou alguma besteira. A raiva não serve para você só brigar no trânsito. A raiva, ela servia antigamente como uma função de proteção, assim como a ansiedade, assim como o medo. Porque a raiva, ela libera alguns mecanismos no seu corpo, ela libera alguns neurotransmissores, libera as catecolaminas. Olha que coisa, que palavra interessante. E essa palavra interessante é carregada de muito significado, porque ela demonstra pra gente que você está liberando hormônios de estresse. E o estresse, ele é capaz de provocar diversas reações no seu corpo. A principal delas é fazer com que os seus músculos fiquem preparados, nesse caso da raiva em específico, para a luta. Você já se sentiu com raiva, que você sentiu seus músculos tensionando, você respira até tipo o Broly quando ele tá puto, ele vai. Isso é um dos aspectos da raiva. E essa reação no seu corpo, ela acontece justamente pela liberação desses hormônios, das catecolaminas, que servem para que você lute, para que o seu corpo ele esteja mais preparado para entrar em batalhas físicas, corporais com animais, outras pessoas, que fez os seres humanos brigarem por território. É por isso que às vezes a raiva ela pode se espalhar como um vírus também, tipo, já pensou uma multidão raivosa e tal, um efeito manada. Então é interessante perceber que nos seres humanos já acontece isso. Meu irmão imagina num Saiyajin. E o Broly, eu acho que ele tem um mecanismo da raiva. Ele nasceu com algum defeito cognitivo, algum neurodefeito, um defeito na composição do cérebro dele mesmo, com que fez com que a parte emocional dele. Vou trocar essa foto para mostrar qual é a parte emocional. Essa partezinha aqui de nada nos seres humanos é responsável por uma grande parte do sistema límbico, que curiosamente o sistema límbico ele é uma olha, é um mecanismo evolutivo dos mamíferos. Olha que interessante. Então, por exemplo, a gente poderia assim dividir de maneira rude o nosso cérebro em três partes: uma parte mais fisiológica para lidar com as reações de sede, homeostase, uma parte mais emocional, que seria onde entra a amígdala, o sistema límbico, e uma terceira parte, a parte racional, responsável por as funções cognitivas básicas e superiores. Porém, isso em seres humanos. Se a gente for pensar na biologia Saiyajin, que teve um retcon, ou seja, teve uma mudança de continuação no Dragon Ball Super,
que para você virar Super Saiyajin você precisa das células S. Pode ser muito interessante se essas células S no Super Saiyajin, nos Saiyajins, sejam as células novas relacionadas a raiva, estresse que eles têm. Olha que interessante, Dragon Ball fazendo todo sentido biológico e neurobiológico. Então, no caso, essa é a coisa que você tem em comum com o Broly. Não as células S, obviamente, mas é uma parte do seu cérebro que é responsável por entender as emoções. E as emoções para os Saiyajins também funcionam como um mecanismo de defesa para a interação com o ambiente. E quando você está com raiva, você libera as catecolaminas. Os Saiyajins devem liberar as catecolaminas e as células S. Olha que interessante. Uma coisa de um anime pode servir pra gente entender aspectos da nossa vida. Então, é basicamente isso que você tem em comum com o Broly. O problema em relação a isso é que o Broly ele precisou de muita gente para ser contida. Não vá pensando que é também tudo às mil maravilhas. Por isso que pessoas que têm excesso de raiva e tal tendem a cometer atos violentos. A raiva, ela necessariamente te inclina para você fazer isso. Obviamente que não é porque você está com raiva que você vai cometer um crime, você vai ser violento. Não entendam isso, mas te deixa inclinado a fazer coisas que você não iria gostar e as pessoas ao seu redor também não vão gostar. Ações que podem ser destrutivas para você e para o outro. É por isso que a gente tem uma área na psicologia inteira só para estudar inteligência emocional. Eu, inclusive, minha abordagem, a terapia cognitivo-comportamental, a gente faz muito esse treino de habilidades para você lidar com o que essa coisinha aqui faz, com o que a amígdala faz. E curiosidade, a ansiedade também está muito ligada a fatores da amígdala. Olha que interessante. Uma única areazinha que parece um amendoinzinho é responsável por fazer tanta coisa no seu corpo. Curtiu o vídeo? Chegou até aqui? Você entendeu o que você tem em comum com o Broly? Entendeu um pouquinho mais de neuropsicologia, inteligência emocional? É óbvio que num vídeo não dá pra falar tudo, num vídeo por YouTube, mas se você tem alguma dificuldade, algum problema com relação de raiva e precisa de ajuda, eu vou deixar aqui o meu contato para você marcar sua sessão. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, cara, se inscreve. Vai ter muito mais vídeos interessantes como esse. Valeu, falou e até o próximo vídeo.